A vida psíquica de cada pessoa produz símbolos do mesmo modo que uma árvore produz frutos e uma pele produz calor. Essa produção simbólica acontece continuamente, enquanto vigiamos e enquanto dormimos, e serve como ponte entre a experiência imediata e um campo mais profundo que sustenta a imaginação, a memória, os impulsos e a capacidade de dar sentido. Na prática cotidiana, isso pode ser observado em pequenas escolhas, nas imagens que voltam quando fechamos os olhos, nos sonhos que insistem em reaparecer, nas histórias que nos atraem e nos medos que se repetem. Quem deseja organizar a própria jornada interna encontra nos símbolos um mapa vivo. E já que este conteúdo pretende aprofundar esse tema com linguagem direta e exemplos concretos, vale um pedido simples e objetivo de participação. Se a exploração dessas ideias te ajuda a enxergar a si mesmo com mais nitidez, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Esse gesto pequeno feito agora mantém a pesquisa viva e traz os assuntos certos para a sua tela com uma regularidade que favorece a prática. A palavra símbolo, aqui, não se confunde com sinal. Sinal é comando imediato, como o vermelho no semáforo que pede parada. Símbolo é um convite a atravessar a superfície e alcançar camadas de sentido. Ao olhar para o vermelho, não surge somente a instrução de parar, mas também lembranças de sangue, perigo, amor, coragem, luta, festa e uma lista extensa de tonalidades emocionais e narrativas associadas. Essa passagem do literal para o significativo alimenta a vida psíquica. Quando uma pessoa aprende a simbolizar as próprias experiências, deixa de ver apenas fatos soltos e começa a perceber relações, funções, chamadas internas e possibilidades de ação. A simbolização não é fuga da realidade. É uma forma de metabolizar o instinto, tal como cozinhar um alimento torna sua energia mais assimilável. O símbolo cozinha a matéria bruta do impulso e a transforma em linguagem, que o coração entende sem esforço. Há um campo comum de imagens que ultrapassa biografias individuais. Esse campo abriga temas recorrentes que a humanidade repete em mitos, lendas, obras de arte, contos populares e rituais. Esses temas funcionam como matrizes. Quando tocam a nossa experiência direta, ganham corpo em figuras particulares. Um tema paterno, por exemplo, pode se encarnar em inúmeros pais concretos ao redor do mundo, cada qual com seu jeito, suas falhas e suas virtudes, e também em mestres, treinadores, chefes, líderes comunitários e personagens ficcionais. O tema não é bom nem ruim. Ele oferece funções. Quando a relação com essa função é saudável, ela empresta estrutura psíquica, direção, decisão, coragem, limites claros, visão de consequência. Quando a relação se rompe ou fica empobrecida, surgem lacunas de função, dispersão, indecisão prolongada, medo de liderar, dificuldade para sustentar projetos no tempo. A mesma lógica se aplica ao tema materno, que na experiência concreta aparece como cuidado, nutrição, acolhimento, casa, descanso, cultivo do corpo e do afeto. Quando essa função chega ao organismo, desencadeia processos instintivos, produção de leite, analgesia natural durante a amamentação, reorganização hormonal que favorece proteção e vínculo. O organismo responde porque a imagem simbólica aciona circuitos antigos do corpo. Essa ponte entre imagem e corpo explica por que certas pessoas desenvolvem sintomas em regiões associadas a temas vividos com tensão. O corpo, em sua linguagem própria, escreve com tecidos aquilo que a psique tenta narrar com imagens e palavras. A personalidade consciente, na qual operamos decisões diárias, nasce de um recorte dentro de um sistema mais amplo. Esse recorte recebe o nome de eu consciente e organiza os estímulos que chegam de dentro e de fora. É útil imaginar a psique
como uma ilha de consciência mergulhada em um oceano de conteúdos não conscientes. Nessa ilha, o eu funciona como um gestor. Classifica, seleciona, prioriza, filtra, decide. Fora dessa ilha, mas em comunicação com ela, existem duas regiões principais de material não consciente. Uma guarda lembranças, hábitos, feridas, talentos latentes e subpersonalidades que se formam ao longo da vida. Outra guarda os temas universais que falamos no início. Da primeira região surgem os chamados complexos pessoais. Da segunda, irradiam as matrizes de sentido que se personificam culturalmente. Um complexo pode ser entendido como um pequeno eu, uma subpersonalidade com vontade própria, cor afetiva específica e tendência a capturar energia quando é acionado. Complexos não são inimigos por definição. São organizações de memória afetiva criadas para dar conta de situações que exigiram respostas fortes demais para o eu central administrar com equilíbrio. O problema aparece quando um complexo, ao ser acionado, ocupa o centro da cena psíquica e passa a ditar o comportamento, obscurecendo outras funções do eu. Nesses momentos, sentimentos, pensamentos, percepções e atitudes se alinham todos na direção daquele núcleo, como se um redemoinho puxasse a água da consciência para um único ponto. A criação de um complexo disfuncional costuma envolver uma sequência específica de eventos. Primeiro, ocorre uma situação que supera a capacidade de resposta do organismo. O corpo tenta lutar ou fugir. Quando não consegue fazer nem uma coisa nem outra, entra em imobilidade. Essa imobilidade congela o tempo da experiência. Elementos acessórios ficam presos junto com o núcleo doloroso. Cheiros, sons, cores, frases, objetos e até condições do ambiente colam naquele instante congelado. Depois, ao longo dos anos, sinais parecidos acionam o mesmo congelamento. O organismo, por segurança, aprende a antecipar a dor e dispara uma série de reações automáticas. A pessoa pensa que está sendo fraca ou preguiçosa, mas, na verdade, está sendo rápida em proteger a si mesma. O preço dessa eficiência é alto, porque a proteção impede a atualização do roteiro interno. Sem atualização, o redemoinho não perde força. O eu central sente quando um complexo se aproxima do comando. Sensações mudam rapidamente. A respiração altera, a musculatura se contrai, a visão interna fica estreita. De repente, tudo passa a significar a mesma coisa. Um comentário neutro vira crítica pessoal. Uma tarefa simples parece montanha intransponível. Um atraso pequeno vira prova de rejeição. Isso acontece porque o complexo colore a percepção. Educar o eu para reconhecer essas mudanças, no corpo e nas imagens que surgem, fornece uma alavanca de saída. O primeiro passo é nomear a presença. Há um estado de contração, não um destino absoluto. O segundo é devolver movimento ao que ficou paralisado. O corpo coopera quando recebe instruções claras e lentas. Abrir espaço entre os dentes, soltar a língua, alongar o pescoço, alongar os braços para além do campo de visão, pisar o chão com atenção, desenhar com o pé, uma linha de ida e volta, respirar, de modo a alongar a exalação. Pequenos movimentos, repetidos com gentileza e curiosidade, mostram ao sistema que a vida pode prosseguir sem desabar. Rituais antigos compreendiam, com grande precisão, a necessidade de transformar instinto bruto em função simbólica. Muitos povos ofereciam a adolescentes práticas de passagem. Jejum, canto coletivo, histórias ao redor do fogo, provas de resistência sob supervisão, danças que imitam movimentos de animais, reuniões separadas por gênero durante um período limítrofe, tudo isso produz marcas corporais e imagens compartilhadas. O jovem aprende que dor não é sinônimo de morte. Aprende que risco pode se converter em cuidado. Aprende que a faca pode ferir e também nutrir,
quando usada para preparar alimento que será repartido. Aprende que homens mais velhos podem oferecer proteção e que mulheres mais velhas guardam um saber de corpo e de alma que não aparece nos livros. Uma comunidade que mantém rituais desse tipo entrega aos seus membros gramáticas de transformação. Quando essa gramática falta, cada pessoa precisa improvisar, e esse improviso nem sempre é suave. O cinema moderno retoma esse mapa com frequente maestria. Várias histórias de grande alcance giram em torno de um herói que precisa atravessar provações, receber a ajuda de um sábio, ceder à tentação, recusar atalhos, enfrentar a própria sombra e, por fim, renascer com um dom novo para repartir. A plateia se emociona porque reconhece, em imagens, um roteiro que habita a memória profunda do corpo e da mente. A espada que corta não é apenas arma, é discernimento. O cavalo que transporta não é apenas montaria, é instinto domado e integrado. O dragão que assusta não é apenas monstro, é energia comprimida pedindo canal. Quando esse reconhecimento acontece, o público sai do cinema com um pouco mais de fôlego. O símbolo cumpriu sua função. Deu linguagem a algo que estava pedindo nome. Dentro da casa da personalidade, há duas preferências energéticas básicas para iniciar o movimento. Uma prefere dirigir energia para fora. Outra prefere dirigir energia para dentro. Na primeira, a pessoa ilumina a rua com postes, como se os arredores fossem um palco visível e atraente. Nessa configuração, os medos tendem a se concentrar nos cômodos internos. Perda de controle, mergulho em memórias difíceis, incapacidade de nomear emoções, sensação de enlouquecimento quando o silêncio se instala. Na segunda, a pessoa ilumina os cômodos internos com cuidado e conhece em detalhes os móveis da própria casa. Nesse caso, os medos se instalam nas saídas. Exposição pública, contato com muitos desconhecidos, travessia de ambientes desconhecidos, sensação de ameaça difusa na rua. Não existe superioridade entre essas preferências. Cada uma pede exercícios complementares. Quem acende postes fora precisa aprender a sentar com as sombras de dentro. Quem acende abajures dentro precisa treinar pequenas saídas constantes, com retorno garantido, até que a rua se torne mais familiar. O eu consciente se organiza ao redor de um nome, de um corpo e de um conjunto de imagens sobre si. O nome cria corte. O corpo cria limite. As imagens criam coerência. O corte separa suficiente para que a experiência seja reconhecida como própria. O limite protege de invasões. A coerência permite continuidade. Com o tempo, o eu aprende a negociar com as forças que o cercam. Umas vêm de fora e pedem adaptação. Outras vêm de dentro e pedem expressão. Quando a negociação falha, a energia se acumula em um ponto. Se esse acúmulo é suave, a pessoa sente um chamado e o segue. Se o acúmulo é brusco, a pessoa congela, como vimos, e um complexo se cristaliza. A função do trabalho interno é criar fluxo entre centro e periferia, entre consciente e não consciente, entre instinto e símbolo. O fluxo reduz o atrito. O atrito reduz o risco de explosões. Quando ocorrem explosões, o objetivo deixa de ser evitar a todo custo e passa a ser transformar a explosão em aprendizado regulado. Os sonhos colaboram nesse processo. Durante o sono, a censura racional afrouxa e a imaginação coletiva envia imagens que combinam elementos do dia com materiais antigos. Um sonho traz uma professora severa e, ao mesmo tempo, uma avó afetuosa. Traz um corredor de hospital e, ao mesmo tempo, um templo silencioso. Traz um rio escuro e, ao mesmo tempo, uma estrada iluminada por lampiões. As imagens saltam de um cenário para outro porque não estão preocupadas em seguir as regras do relógio. Elas querem, sobretudo, mostrar relações. Quando uma pessoa registra sonhos por um período continuado, aprende a reconhecer temas recorrentes, personagens que mudam de roupa, mas guardam a mesma função.
Lugares que se repetem com variações discretas. Essa prática, feita com curiosidade, sem forçar interpretações apressadas, fortalece a musculatura simbólica. Uma boa pergunta operativa, ao acordar, não é de natureza teórica, é prática. Diante desse sonho, que gesto pequeno posso realizar hoje para honrar a imagem recebida? Um desenho rápido, uma carta simples não enviada, um copo de água bebido com atenção, uma caminhada curta no mesmo horário em que o sonho ocorreu. O símbolo gosta de gestos concretos. Em paralelo aos sonhos, o corpo oferece um painel em tempo real. Olhos avermelhados após longos períodos sem descanso indicam que a parte branca, ligada à percepção mais ampla, sofre com excesso de foco rígido. Postura caída sugere que a coluna de valores se desorganizou e precisa de ajuste por meio de atos pequenos que restituam gosto por viver. Maxilar tenso revela tentativa de segurar palavras ou raivas. Mãos frias indicam energia retirada da periferia para proteger órgãos internos, como se existisse um alerta silencioso. Cada sinal corporal pede cuidado específico. O hábito de escanear o corpo algumas vezes ao dia, durante menos de 1 minuto, constrói intimidade. Pescoço, ombros, mandíbula, língua, estômago, mãos, pés e respiração oferecem diagnósticos simples e pistas de intervenção imediata. Essa amizade com o corpo facilita todo o restante, porque o corpo participa de toda a história, desde o susto até a pacificação. Uma questão que surge com frequência é a relação entre herança simbólica e aprendizagem cultural. A herança oferece molduras. A cultura pinta essas molduras conforme clima, tempo histórico, língua, ferramentas, crenças compartilhadas e encontros com outros povos. A pessoa não precisa escolher entre um polo e outro. Basta reconhecer que existe uma conversação contínua. Isso liberta da ideia de destino inflexível. A moldura sugere certa paisagem, mas a pintura admite variações quase infinitas. Essa visão ajuda a lidar com a tendência de justificar dificuldades como se fossem condenações. Em vez disso, a pessoa aprende a identificar os recursos da própria cultura e, quando necessário, a buscá-los em outras. Há povos que cultivaram com mais esmero a arte de receber. Há povos que cultivaram com mais esmero a disciplina do tempo longo. Há povos que refinaram a relação com a terra e com as plantas. Tudo isso se torna material para compor a vida com mais harmonia. Uma regra prática ajuda muito. Distinguir o que é do momento presente do que pertence a um álbum antigo. Ao notar que a reação está grande demais para o fato, pare, respire, nomeie o tamanho da onda e peça uma pausa. Volte ao corpo. Retome o gesto pequeno. Aguarde a poeira baixar. Conversas feitas fora do estado de captura rendem acordos melhores e reservas de confiança para os dias difíceis. Educação simbólica também vale para trabalho e propósito. Na juventude, o impulso de buscar glória rápida cria euforia e frustração alternadas. No meio da vida, a pessoa percebe que precisa de uma trama mais larga. Projetos de longo prazo, cultivo de habilidades que exigem paciência, parcerias sólidas e serviços que beneficiam outros com regularidade passam a fazer mais sentido. O velho agricultor, que acorda cedo para cuidar da terra, ensina com o corpo que o tempo é aliado quando respeitado. Sem discursos, ele comunica ritmo, discernimento, economia de gesto, continuidade. Em uma cultura acelerada, recuperar esse saber muda a maneira de planejar metas. Em vez de promessas gigantescas, a pessoa faz compromissos pequenos e repetíveis. Em vez de colecionar cursos, aplica um exercício simples por muitos dias. Em vez de perseguir resultados grandiosos, mede impacto pelo bem que pode ser percebido em casa, com amigos, no bairro e no trabalho imediato. A casa interna amadurece com 3 pilares. O primeiro pilar é a atenção. Atenção aqui não é esforço tenso,
É presença ocupada com o que está à mão. Lavar a louça com os 5 sentidos. Sistema nervoso agradece e estabiliza. O segundo pilar é a honestidade consigo mesmo. Nomear limites, desejos, medos, invejas, culpas e também alegria, gratidão e orgulho legítimo. Dê nome simples a cada voz que aparece no cotidiano. A que exige perfeição, a que evita exposição, a que busca aprovação, a que brinca com tudo, a que organiza, a que surpreende com coragem. Para cada uma, escreva em poucas linhas o que a aciona, o que ela tenta proteger e o que ela pode oferecer quando não está assustada. Ao longo das semanas, convide cada voz a ocupar um lugar na mesa redonda da psique, sem expulsar nenhuma. A expulsão reforça o exílio e mantém a captura. A acolhida, com limites claros, permite negociar papéis. O senso de totalidade não coincide com a soma de partes. É uma qualidade de centro. Essa qualidade tem nomes variados em diferentes tradições. Aqui, basta afirmar que existe em cada pessoa um eixo que organiza a casa interna quando autorizado a fazê-lo. Esse eixo não humilha o eu consciente nem o dissolve. Pelo contrário, apoia o eu a exercer sua tarefa de modo mais humilde e mais firme. Quando esse eixo recebe atenção, a personalidade inteira ganha outro peso específico. A pessoa passa a decidir com menos ansiedade, passa a dizer sim e não com menos culpa, passa a descansar sem se punir por isso, passa a estudar sem se torturar, passa a trabalhar com mais presença, passa a amar com mais realidade, sem exigir do outro a cura de feridas que pertencem a percursos anteriores. Práticas para nutrir esse centro se beneficiam de regularidade. De manhã cedo, antes de olhar telas, uma sequência breve ajuda muito. Sentar ou ficar de pé com a coluna alongada, notar a respiração como ela está, agradecer o corpo como ele se apresenta. Perguntar a si mesmo por uma única ação importante do dia e anotá-la. Escolher um gesto de cuidado com alguém e anotá-lo, levantar e fazer 3 alongamentos simples, tomar água devagar, caminhar por alguns minutos olhando o horizonte. À noite, outro pequeno ritual fecha o ciclo. Revisar o que foi feito, reconhecer o que funcionou, anotar o que precisa de continuação, liberar a mente de tentativas de resolver tudo, alongar a exalação por alguns ciclos, preparar o quarto para a escuridão e silêncio, entregar o corpo ao descanso. Pequenas fidelidades constroem grandes colunas. Quando o estudo de símbolos encontra a vida prática, surgem efeitos observáveis. Indivíduos que antes se viam como casos perdidos passam a reconhecer margens de manobra. Pais e mães descobrem maneiras novas de exercer presença sem invadir. Profissionais recuperam gosto pelo ofício, ao lembrar que trabalho é forma de dar ao mundo o que se sabe fazer. Pessoas exaustas lembram que parar também produz, porque recupera a capacidade de pensar, de sentir, de escolher. Pessoas dispersas recordam que disciplina pode ser afetuosa, como o cuidado de um jardineiro, que volta ao canteiro todos os dias e, sem pressa, retira folhas secas, rega e ajeita a terra. O símbolo, quando bem acolhido, não cria dependência, cria autonomia responsável. Esse caminho pede vigilância para um ponto delicado. Ao perceber a força de um tema arquetípico, a pessoa pode confundi-lo com a própria identidade total. Esse equívoco produz rigidez, irritação e conflito. A função sábia é permitir que o tema passe, cumpra sua tarefa e se recolha, como o sol que ilumina e, mais tarde, cede espaço à noite para que o sono venha. A casa interna madura aprende a colocar cada força em seu turno. Quando o tema guerreiro precisa agir, a casa lhe abre o portão. Quando o tema cuidador precisa acolher, a casa prepara a mesa. Quando o tema aprendiz precisa estudar, a casa oferece silêncio. Quando o tema brincalhão precisa arejar,
A casa toca música e abre janelas. A alternância correta evita tanto a tirania de um papel único quanto a bagunça de papéis que se atropelam. Por fim, a vida simbólica sustenta a coragem moral. Coragem aqui não é bravata. É firmeza mansa para fazer o que precisa ser feito na hora certa, ainda que o medo esteja presente. Quem vive simbolicamente aceita a própria sombra. Modifica hábitos que apertam o coração, pede perdão quando erra, oferece reparação concreta e segue adiante. Essa postura modesta transforma ambientes. Crianças sentem e se acalmam. Colegas de trabalho confiam e colaboram. Amigos procuram e são procurados. Parceiros erram e se perdoam com mais rapidez. A comunidade colhe frutos que não se explicam apenas por técnica ou por acaso. Há algo mais trabalhando. Esse algo mais não exige crença específica, exige cultivo.